Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Prefeitura inicia a obra de construção da nova barragem no Rio Pequeno. Pescadores fazem protesto no centro de Linhares. Em Baixo Guandu, os pescadores se emocionam ao retirar peixes mortos do Rio Doce. Resultado de análises da água do Rio Doce e do Rio Pequeno em Linhares deve ser divulgado nesta quarta-feira. Comércio linharense a todo vapor com as liquidações do Black Friday. Este é o assunto da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. E começa nesta quarta-feira o período de rematrículas nas escolas municipais do município. E o esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Prefeitura de Linhares começou nesta terça-feira a construção de uma nova barragem no Rio Pequeno. O objetivo é garantir o nível mínimo de lâmina d'água e, de quebra, eliminar qualquer risco de que a lama que atinge o Rio Doce prejudique o abastecimento na cidade. Logo cedo já era possível ver a movimentação de máquinas na beira do Rio Pequeno, próximo à ponte que liga a rodovia ES 248. A decisão de construir uma segunda barragem surgiu para garantir que a água turva do Rio Doce não invada o Rio Pequeno, onde é feita a captação de água que abastece a cidade de Linhares. Já existia a intenção do município e a necessidade de se construir uma barragem no Rio Pequeno para que não comprometesse o abastecimento e para regulasse o nível de água da Lagoa do Paranã. No entanto, o que nós estamos fazendo agora é uma obra emergencial para proteger a entrada da água do Rio Doce dentro do Rio Pequeno e automaticamente na Lagoa do Paranã. Segundo o secretário de Obras, mesmo sendo uma obra emergencial, a barragem será 98% mais resistente do que a primeira. Nesse momento nós vamos fazer com material de barro, de argila, compactado, segundo todas as normas de segurança, para que não haja nenhum perigo de rompimento. Nas dimensões, na altura, com nível de compactação, obedecendo todas as regras impostas e os nossos engenheiros acompanhando e fazendo todos os estudos para que ela seja segura e que atenda às nossas expectativas. Daqui de cima da ponte dá para ter uma visão melhor da construção da nova contenção. A obra foi orçada em aproximadamente R$300 mil e a previsão é de que ela fique pronta a daqui 20 dias. Mas o secretário de Obras daqui de Linhares garantiu que a passagem de água de um lado para o outro da barragem será interrompida totalmente até o final desta semana. A gente não pode nem permitir que a água passe e, consequentemente, o peixe, porque nós estamos exatamente fazendo um dique para que não passe água. E a Prefeitura de Linhares deve divulgar, a partir das 2 horas da tarde desta quarta-feira, o resultado das análises de coletas de água feitas no Rio Doce e também no Rio Pequeno, desde a chegada da onda de rejeitos de minério. Uma entrevista coletiva com o secretário municipal de Meio Ambiente está programada para as 2 da tarde. 2 jovens suspeitos de assalto foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira com a ajuda da Guarda Municipal. As vítimas foram surpreendidas por 2 assaltantes enquanto aguardavam o ônibus no bairro Planalto. O Guarda Municipal foi acionado e perseguiu a dupla de assaltantes. Ao localizarem os suspeitos, os guardas acionaram a Polícia Militar, que deteve os autores do roubo. Um deles tem 20 anos, o outro 17 anos de idade. Com a dupla, foi encontrada uma arma de fogo caseira. O Black Friday já movimenta o comércio de Linhares e é o assunto para a coluna Economia e Negócios de hoje com Abel Fiorotti. Confira. Olá, pessoal! Na próxima sexta-feira, dia 27 de novembro, será a Black Friday, uma data muito festejada para os consumidores. Black Friday é um termo criado pelo varejo lá nos Estados Unidos, para nomear a ação de vendas anual que acontece na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, que é sempre a quarta quinta-feira do mês de novembro. A ideia vem sendo adotada também por outros países, como Canadá, Austrália, Reino Unido, Portugal, Paraguai e também aqui no Brasil. A denominação surgiu no início dos anos 90, na cidade americana da Filadélfia, quando a polícia local chamava de Black Friday o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.
havia sempre muitas pessoas e enormes congestionamentos, já que a data abriu o período de compras para o Natal. Tornou-se popular em 1975, quando o uso do termo passou a ser conhecido por meio de artigos publicados em jornais, que abordavam a loucura da cidade durante o evento. A popularidade do evento é grande, sendo que os descontos oferecidos são considerados muito atrativos pelos consumidores. Nos Estados Unidos, as pessoas chegam bem cedo nas lojas para aproveitar os descontos que podem chegar até 90%, dependendo do item. O primeiro Black Friday do Brasil aconteceu no dia 28 de novembro do ano de 2010 e foi totalmente online. A data reuniu mais de 50 lojas do varejo nacional. Neste ano, estimativas apontam que a Black Friday brasileira possa gerar uma receita de mais de 1,5 bilhão de reais somente na internet. As lojas físicas do Brasil também vêm aderindo à data, que tem tido ótimo apelo junto aos consumidores e aos lojistas. Você percebe isso indo passear em algum shopping center ou até mesmo visitando o comércio local. A grande polêmica da Black Friday brasileira foi a prática do desconto maquiado, uma prática condenável de algumas lojas que aumentam os preços uma semana antes do dia do evento para baixar no dia do evento, alegando megas desconto. Era o famoso ditado metade do dobro do preço, o que acabava incomodando muitos consumidores. Hoje, os próprios internautas já controlam os preços dias antes ou até meses, de forma a combater essa lamentável postura por parte de algumas lojas. Apesar disso, a data está cada vez mais se consolidando aqui no Brasil. E o consumidor consegue sim garimpar ótimas oportunidades e bons preços. Mas a regra continua sendo a mesma. Pesquise as ofertas, compare preços e faça o seu dinheiro render. Ninguém melhor do que você para administrar o seu dinheiro. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Abel, obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Agora a gente vê como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira deverá ser de sol com pancadas de chuva à tarde. As temperaturas estão bem altas. Em Linhares, mínima de 23, a máxima pode chegar a 40 graus. Colatina, variação entre 22 e 39 graus. São Mateus, mínima de 24, a máxima 37. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 33 graus. Dentro de instantes, pescadores fazem protesto no centro de Linhares. É um minuto só, nós já voltamos. Dezenas de pescadores fizeram um manifesto pelas ruas de Linhares na manhã desta terça-feira. Eles protestaram contra o que chamam de morte do Rio Doce e a falta de auxílio por parte das autoridades. Com faixas, cartazes e acompanhados por um carro de som, dezenas de pescadores e familiares se reuniram no centro de Linhares para protestar. Eles percorreram várias ruas e foram até a porta da prefeitura. Para quem depende exclusivamente do Rio Doce para sustentar a família, o sentimento é de abandono. Acabou o rio, acabou Linhares também para nós, né? Porque nós temos nossas crianças para criar aqui dentro, eles é sustentado daquele rio e das lagoas. E segundo o que eu estou vendo, até semana que vem nós não temos mais Linhares, nem lagoa e nem rio, né? E nós vamos depender do peixe e da água para nós sobreviver. Se continuar, nós vamos ter que abandonar Linhares, para onde nós vai? Eu, como produtor rural, minha lavoura acabou, que eu não posso irrigar mais. Então, quer dizer, não prejudicou só pescadores, prejudicou toda a população. A Prefeitura de Linhares garantiu que quem depende do Rio Doce para sobreviver não ficará sem auxílio. Na audiência pública com a ministra, eu fiz um apelo à ministra e ao governo que nos ajude, né, tanto a empresa também, que ela vai ser obrigada a prestar esse auxílio aos pescadores, que nos ajude a construir o mais rápido possível um cadastro para que essas famílias tenham um emergencial, como se fosse um defeso por não estar podendo pescar. E também, não só esse emergencial, temos também que, dependendo do tempo e da extensão do dano, nós vamos ter que ensinar os pescadores a fazer outra atividade ou não pescar mais no mar ou no Rio Doce ou em outros estuários, outras lagoas que o município tem. Bom, em nota, a empresa Samarco disse que reforça que está em constante negociação com as autoridades públicas competentes para tratar da melhor solução em relação às famílias atingidas que vivem às margens do Rio Doce. E pescadores percorrem de barco o Rio Doce em Baixo Guandu e se emocionam ao encontrar vários peixes mortos na região.
Ô, Rodrigo, é difícil, cara. Isso, cara. Difícil. Eu tava segurando pra não chorar, cara, mas eu não consigo. Não, Rodrigo, eu também chorei ontem, rapaz. Chorei Não bastante. consigo, não. Eu tava falando, rapaz, o que o pescador vai sobreviver agora, entendeu? Tem 21 anos que eu pesco. Era a minha renda do tratar da minha família, rapaz, e agora? Como que eu vou tratar da minha família? Realmente lamentável, né? Parece um pesadelo que nunca tem fim, essa situação que vive o nosso Rio Doce. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou valendo a R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 327. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 362 a saca. Agora vamos falar de esportes. Este é o assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, hoje é dia de lembretes, né? Não se esqueçam que no próximo dia 1º de dezembro, a partir das 8 da manhã, atividades esportivas na Praça 22 de Agosto para a terceira idade, que participou ao longo do ano naquela ginástica que é feita em diversos bairros da cidade. Nosso comentarista Zé Roberto Bittencourt vai estar lá na execução dos trabalhos junto com os colegas nessa promoção da Secretaria de Esportes aí da Prefeitura Municipal. E tem também o Pedal Linhares, neste sábado. É o pedal ecológico, né? Ciclistas vão sair por aí plantando árvores. E o percurso é o seguinte, a largada da frente da Igreja Católica Matriz, no centro da cidade, 5h30 da manhã. O pessoal vai ter que acordar mais cedo, hein? E depois a chegada lá na Fazenda Graciosa. Aí o pessoal vai plantar árvores. Precisamos preservar o nosso meio ambiente. A Velocicle é um dos pontos de referência para você ter informações para fazer inscrições para participar deste evento. Olha, estamos buscando informações de Linhares e linharense para o Campeonato Capixaba da Primeira Divisão 2016. Por enquanto eu adianto, 2 de dezembro, reunião da cúpula do Linharense aqui. A Rádio Cultura AM de Linhares, a equipe esportiva 920, vai transmitir a participação destas duas equipes, representando Linhares, neste Capixabão. Fique ligado. Nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar sobre as rematrículas para a educação infantil aqui do município de Linhares. Começam nesta quarta-feira, vamos ficar atentos, são 3 dias, né? Para falar conosco sobre o assunto, como é que vai funcionar, eu recebo o secretário municipal de educação, Sérgio Lopes. Tudo bem, secretário? Tudo bem, boa noite. As vagas para rematrículas, elas já estão garantidas para os alunos que já estão nessas escolas? Sim, os alunos que já estudam na rede pública municipal, ele já tem a sua vaga garantida. O pai, então, deve comparecer nesses dias à unidade escolar e efetivar, então, a sua rematrícula para o ano letivo de 2016. Agora, o fato de a vaga estar garantida não significa que o pai não tem que se manifestar, né? Exatamente, ele precisa se manifestar. Não se manifestando, ele não garante a sua vaga para o próximo ano, porque daqui a pouco outras pessoas se interessarão por essa vaga e certamente ela será colocada à disposição de quem realmente precisa
da vaga. Serão 3 dias para essas rematrículas. É o suficiente para rematricular todo mundo? É o suficiente, tranquilamente. Nós conseguimos atender toda a rede nesses 3 dias com folga. O pai, então, deve comparecer à escola no horário escolar e efetivar a sua rematrícula para o ano letivo do seu filho, para o ano letivo 2016. Levando a documentação necessária, claro, né? Exatamente. Secretário, nos casos assim de transição, né, o aluno que está saindo de uma fase escolar, saindo do infantil para o ensino fundamental, por exemplo, aí já é uma outra história, né? Como é que funciona a troca de uma escola para outra? Isso, na verdade, já está acontecendo, né? Na verdade, antes mesmo desse período de rematrícula da educação infantil. As escolas receberam todas as orientações, deram as informações aos pais dos nossos alunos e esses já estão em fase já bem adiantado de efetivação dessas matrículas para o ensino fundamental, né? E como é que elas são distribuídas, essas vagas, né? Os alunos que residem nos mais diferentes bairros, é de acordo com a capacidade de atendimento da região? Então, essa é uma novidade, né? Até 2015, até este ano, nós lidamos com a questão assim, da escolha de uma forma muito liberal, né? O pai realmente teve esse livre acesso à rede como um todo. Mas para 2016 nós temos uma orientação bem específica que faz parte, inclusive, da notificação recomendatória do Ministério Público e que diz que o aluno ele precisa estudar o mais próximo possível de sua residência. Então, ao procurar a vaga, ao efetivar a vaga, tanto né, na rematrícula como na matrícula nova, o pai deve procurar uma escola próxima à sua residência. O mais próximo possível, né? O mais próximo possível. Secretário, houve uma recomendação também do Ministério Público, né, para que fosse cumprida a determinação dessa questão de não se dobrar turmas, né? O que vinha acontecendo, justamente para tentar abarcar o maior número de alunos possíveis. Isso vai prejudicar ou vai diminuir o número de vagas a serem oferecidas? Bom, primeiro a gente deve explicar o seguinte, essa turma dobrada é uma prática antiga na rede municipal de educação, há muitos anos, há mais de 15 anos, essa prática ela existe, ok? Então, uma sala de aula que comporta 20 alunos, mas a resolução dizia que cada professor tinha que ter 10 alunos, então nós dobrávamos o número de professores para essa sala de aula. Essa prática é uma prática irregular, né, não está correto, não tem amparo em nenhuma lei, então essa prática ela não vai poder seguir desta forma no próximo ano. Obviamente, nós temos um número de vagas menor para 2016, mas a nossa equipe do pedagógico, né, da equipe lá da educação infantil, da Secretaria Municipal de Educação, trabalhou de uma forma muito eficiente e nós vamos oportunizar novas vagas para 2.616 novas matrículas. É o quantitativo agora, é o quantitativo, né? Para 2016. 2.616 novas vagas. O senhor tem como comparar com 2015, por exemplo? Na verdade, esse número a gente está conseguindo equilibrar, né? Assim, ainda não diminuiu substancialmente. Hoje nós temos a diferença é que antes nós tínhamos um cadastro de reserva com aproximadamente 700 alunos para educação parcial, tempo parcial. Enquanto isso, nós atendíamos 1.765 alunos em tempo integral. É sabido que um aluno de tempo integral, ele ocupa 2 vagas, ok? Então, na verdade, nós temos que atender a demanda do integral até 2024. Então, hoje, nós temos que atender o cadastro de reserva em tempo parcial. Esta é a prioridade. É o que está sendo possível, né? Exato. Secretário, as rematrículas vão desta quarta até a próxima sexta. E as matrículas? Será em que período? As matrículas acontecerão nos dias 14 e 15 de dezembro, né, no mesmo horário escolar, né, que a rematrícula também acontecerá. Entendi. Bom, em anos anteriores, nós noticiamos aqui, os veículos de comunicação noticiaram as filas enormes, né, em frente aos CEINs, principalmente.
O que fazer para evitar essas filas este ano novamente, secretário? Esse é um problema recorrente ano após ano, né? A gente percebe que isso é até cultural. Por mais que que a Secretaria de Educação orienta os pais dos alunos a não fazerem desta forma, por não acreditarmos que é necessário, existe uma ansiedade muito grande por parte da população em garantir a sua vaga, então eles vão recorrer ao instrumento que eles têm, que é a fila. Mas isso não precisa acontecer com tanta antecedência. Está publicado para toda a população o tempo em que vai acontecer as novas matrículas, 14 e 15 de dezembro. Então isso não está escondido. Não há como fazer nem antes nem depois. Exatamente. O tempo é esse, dirijam-se à escola nesse tempo, organizem-se numa fila, obviamente, né? Mas acampar em frente à escola é desnecessário. Secretário, algumas dessas famílias, alguns desses pais de alunos reclamam, principalmente da educação infantil, repito, que pessoas de um bairro um pouco mais distante colocam o filho para estudar porque trabalham próximo, digamos assim, e reclamam que acabam perdendo a vaga. A pessoa mora próxima à escola, perde a vaga para alguém que mora mais distante, coloca o filho ali porque trabalha próximo. Isso acontece realmente? Pois é, isso acontece porque realmente as pessoas tiram a possibilidade desses agrupamentos, que para mim são agrupamentos inteligentes. Se você mora naquela região e aquela região tem um CEIM, é interessante que você ocupe a vaga naquele CEIM e não que não haja esse deslocamento. A portaria ela é muito clara, ela estabelece que a prioridade é próximo da residência. Então, na portaria tem um anexo que agrupa os bairros do município, né, por regiões, seguindo as regiões administrativas do próprio município. Então, nós estabelecemos o seguinte: a escola, por exemplo, CEIM Enoque de Freitas, ele vai atender Perobas, Três Barras, Conceição, Juparanã, Vila Capixaba. As pessoas que têm prioridade ao acesso a este CEIM são as pessoas destes bairros. Que moram nesse entorno. Nesse entorno. Mas isso vai ser possível fazer uma avaliação disso e evitar que pessoas de muito distante ocupem uma vaga de alguém que mora perto? O que acontece é o seguinte: nós não vamos coibir o interesse do pai em vir em outra escola, do desejo dele, né, o direito dele de ir e vir está preservado. Todo cidadão, claro. Exatamente. Só que a prioridade, quando ele chegar na fila para fazer a matrícula dele, ele vai apresentar um documento. Mora onde? Onde você mora? Eu moro em tal bairro. Bom, o senhor pode fazer, mas o senhor vai fazer através do cadastro de reserva. Então o nome dele vai ficar arrolado, a primeira vaga a partir dali, ele terá como preferência. Agora, a vaga, de fato, ela vai ser garantida para o morador próximo daquela região. Perfeito. Agora, mudando de assunto, secretário, mudando mesmo de assunto, né? Vamos falar sobre a merenda escolar, uma CPI na Câmara Municipal instalada para apurar supostas irregularidades, inclusive foram denunciadas pelo presidente do Conselho de Alimentação Escolar, né? Ele mencionou que, na verdade, não é que falta a alimentação. Segundo ele, as denúncias são de que ora falta o arroz, ora falta o feijão, uma hora tem uma coisa, outra hora não tem outra, e há um cardápio a ser seguido. Isso realmente tem algum fundamento? Olha, a gente vive um momento assim na verdade, de tranquilidade na merenda escolar, né? Uns dias atrás nós tivemos um atraso em algum fornecimento, mas que já foi resolvido, né? Nós estamos muito tranquilos quanto a isso, porque não tem faltado nenhum tipo de alimento aos nossos alunos. O valor nutricional que tem que ser garantido a eles está sendo garantido. Hoje pela manhã tive uma conversa muito franca com a nossa equipe de nutricionistas, que garante que a quantidade de nutrientes, de proteínas, enfim, de alimentação está sendo garantida aos nossos alunos. Nós estamos muito tranquilos quanto a essa situação. Entendi. Muito se fala que a alimentação escolar, em muitos casos, né, de muitas famílias, é a única ou talvez a melhor fonte de alimentação para aquelas crianças, e ela segue um cardápio, né? Na verdade, o cardápio, ele
é uma sugestão de padronização. O que nós temos que garantir ao aluno, de fato, é a quantidade de nutrientes que ele precisa para o crescimento e desenvolvimento dele. É o equilíbrio ali de cada coisa. Exatamente. Agora, existem escolas que preparam o mesmo cardápio de forma diferenciada. Se você visitar uma escola, você vê isso claramente, e que isso não está errado, isso não está deficitário. Tá joia. Só para a gente finalizar agora, secretário, nós noticiamos também e fomos procurados, inclusive, por alunos do ensino médio da Escola Santina Morosini, que ocupam um prédio municipal no bairro Canivete. É claro que é um assunto relacionado à rede estadual, mas como é que funciona essa parceria do município com o governo estadual, com a Secretaria Estadual de Educação? Foi feita uma parceria muitos anos atrás, né, de cessão do prédio, um prédio que funciona uma MF, né, uma escola de ensino fundamental, bairro Canivete, no bairro Canivete, para funcionar uma escola de ensino médio. Né? Então, a nossa parceria com o governo do estado é apenas na cessão desse prédio, do espaço físico, para o funcionamento dessa escola de ensino médio. Apenas isso. Tá joia. Quero agradecer muito a presença. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Eu conversei com o secretário municipal de Educação, Sérgio Lopes, falando um pouco sobre as matrículas, rematrículas, enfim, sobre a CPI da merenda escolar na Câmara Municipal e diversos outros assuntos. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir para fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar sugestões é pautalinhares@redesim.com. Acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com/tvsimlinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.